A fé tem um fundamento, a fé bíblica. A fé, o fundamento da fé bíblica é a palavra de Deus. É a promessa. Glória a Deus. É assim mesmo. A Escritura nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então ela é o fundamento, ela é a origem, ela é que vai gerar a fé no coração. Quem sabe, alguns de nós podemos em muitos momentos pensar, olha, eu estou num momento de crise de fé, eu estou num momento que eu estou com dificuldade de crer. Se eu estou com dificuldade de crer, eu me aproximo da palavra. Eu ouço quem prega a palavra, eu ouço quem ensina a palavra, eu busco a Bíblia, eu busco a palavra de Deus, eu busco a revelação do Senhor, porque a fé vem só pelo ouvir da palavra de Deus. Esse é o instrumento, é a origem. Então ela tem uma origem, tem um fundamento, e ela também tem um objeto. Glória a Deus. É o que a gente vê no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E quem que eu creio que é o galardoador? Quem que eu creio que existe? É Deus. Então a minha fé em Deus, a minha fé em Cristo. Então eu tenho a origem e o fundamento na palavra de Deus e eu tenho um objeto, quer dizer, aquele a quem eu creio. Porque eu não posso dizer, simplesmente chegar aqui hoje e dizer, creio. Creio. Não tem nenhum professor de português aqui. Não. Creio. Não posso. Essa palavra faz sentido sem contexto? Não. Porque é necessário, né, ter um complemento. Eu creio, quem crê em alguma coisa em alguém. Né? Eu tenho que crer em alguém, senão fica perdida a palavra. Então ela tem um objeto. O objeto é Deus. Não que seja como uma teologia que hoje por aí vai, que é a teologia triunfalista, que é a teologia da prosperidade, que coloca Deus apenas como um garçom, como um serviçal do ser humano, que eu uso ele como um objeto. Eu mando em Deus, ele tem que fazer, eu declaro, eu determino, Deus tem que fazer a minha vontade. Não é objeto nesse sentido, mas que é aquele em quem eu creio. Por isso não existe fé bíblica que não seja fundamentada na palavra de Deus e que não tenha Deus por objeto. Não pode ser os meus próprios deleites o objeto da minha fé. Não pode ser o meu desejo apenas o objeto da minha fé. Mas Deus, a vontade do Senhor, tem que ser o objeto da minha fé. O fundamento tem que ser a palavra. Mas dado que eu recebo a promessa, que eu tenho a palavra, eu posso crer que Ele é fiel para cumprir. E daí o escritor aos Hebreus, eu não vou ter como citar, vou só mencionar os nomes, porque não tem como lidar com os testemunhos aqui. Mas o escritor aos Hebreus vai citar e elecar vários homens que vão demonstrar que eles viveram pela fé. E a fé deles se manifestou por um agir de fé. Porque a fé produziu uma obra. A gente vê uma fé para ser fiel, para crer em Deus, para adorá-lo em Abel. Abel oferecendo um sacrifício que foi recebido por Deus. Porque ele era justo, porque ele tinha um coração temente ao Senhor, ele tinha fé. E então, por isso, ele dá um sacrifício a Deus que ele recebe. Teria o principal aqui que eu acho que poderia dizer, Abraão. Abraão, ele tem a fé de ser chamado por Deus e um dos caldeus para ir para uma terra da qual ele não conhece, e ele sai da terra dele ao receber o chamado de Deus. Chega aquele Deus, que ele nunca ouviu falar, porque ele está no meio do povo idólatra. Lá tem Marduk, Enlil e várias outras divindades da Mesopotâmia que o povo lá adorava. E de repente chega esse Deus, que é o Deus verdadeiro, e se revela a ele e diz, sai da tua terra, né? E vai para a terra, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele vai e crê, porque ele crê na promessa. E naquele momento, naquela época não tinha segurança pública. Nossa, a gente pode reclamar de qualquer lugar de segurança pública, mas naquela época não tinha nenhuma. Né? Pode ser que a segurança pública de certos lugares não seja boa, mas lá não tinha nenhuma. Era cada um por si. Quem te sustentava, quem te segurava, quem te guardava, era o teu clã, era a tua família. Se tu saísse do meio da tua parentela, tu saía do meio da tua segurança. Tu ia no caminho, tu podia ser encontrado por salteadores, por bandidos no meio do caminho, e qualquer um poderia vir e acabar com aquele núcleo familiar menor. Então a segurança estava na família, estava na terra.
mas Deus chama ele para uma terra que ele nem sabe onde que é, e ele vai.